Por que é tão difícil perdoar a si mesmo? Olá, a paz Senhor, e hoje nós teremos um papo cristão. Você já percebeu que às vezes perdoar os outros parece mais fácil do que perdoar a si próprio? Você olha para o seu passado, pelos erros que cometeu, para as oportunidades que desperdiçou, para os pecados que ainda te envergonham. E pior, uma voz dentro da sua cabeça repete a mesma coisa: você não merece ser perdoado. Mas e se eu te dissesse que essa voz está mentindo para você? E se o seu maior obstáculo entre você e a paz não for o seu passado, mas a incapacidade de aceitar o perdão que Deus já está lhe oferecendo? Muitas pessoas acreditam que Deus pode perdoar qualquer pessoa. Isso é verdade. Ele pode perdoar o ladrão, o mentiroso, o adultério, o assassino. Mas quando o assunto são elas próprias, elas pensam: não, comigo é diferente. Elas pensam também da seguinte forma: e se as pessoas soubessem o que eu fiz? Se elas soubessem o que eu já pensei? Se elas soubessem já quem eu fui? E é aí que surge uma das piores prisões da vida cristã: a culpa que permanece mesmo depois do arrependimento. Porque uma coisa é pedir perdão e a outra é acreditar que você realmente foi perdoado. Jesus não veio para os perfeitos. Jesus nunca veio à Terra procurando pessoas perfeitas. Na verdade, ele fez o completo oposto disso. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 12, onde Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Pensa nisso rapidinho. Se Jesus estivesse procurando pessoas perfeitas, Pedro não teria sido escolhido. Pedro, ele era impulsivo, falava antes de pensar, errou inúmeras vezes. Chegou ao ponto de negar Jesus 3 vezes. Se Jesus estivesse mesmo procurando pessoas perfeitas, Paulo jamais teria sido usado. Antes da sua conversão, ele perseguia e matava cristãos. E se Jesus estivesse procurando pessoas perfeitas de novo, Davi não seria lembrado como um homem segundo o coração de Deus, porque ele também caiu, ele também pecou e ele também precisou se arrepender disso. A Bíblia inteira conta a história de pessoas falhas sendo alcançadas pela graça de Deus, porque o Evangelho não é a história de pessoas perfeitas encontrando Deus, é a história de Deus encontrando pessoas imperfeitas. O problema da autocondenação. E talvez seja aqui que muitos de nós, cristãos, erramos, pois nós podemos acreditar que Deus perdoou Pedro, mesmo após ele ter negado Jesus 3 vezes. Podemos aceitar que Deus perdoou Paulo, mesmo após ele perseguir e matar cristãos. Podemos acreditar que Deus perdoou Davi, mesmo após ele adulterar uma mulher e matar seu marido. Mas temos a dificuldade de acreditar que Deus ainda pode nos perdoar também. Nós continuamos carregando correntes a qual Cristo já quebrou para nós. Continuamos nos condenando por pecados dos quais já nos arrependemos. Mas Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que já estão em Cristo Jesus. Não diz há pouca condenação, não diz há condenação para alguns. A palavra diz: não há condenação alguma. E ao falar sobre perdão, eu acabei de me lembrar de uma das minhas obras favoritas sobre perdão, exatamente sobre perdão cristão, que é Vinland Saga. Existe um personagem chamado Thorfinn, ao qual o protagonista dessa série. Durante grande parte da sua vida, dos 6 anos até os 17, Thorfinn viveu carregando violência, ódio e arrependimentos, correndo atrás de vingança. Mas depois de tudo que ele viveu, ele passou a lutar contra os próprios erros do passado, o arrependimento, o medo e o ódio, tentando construir algo novo agora, tentando encontrar paz, tentando se tornar uma pessoa diferente.
E, de certa forma, muitos de nós somos parecidos com ele. Carregamos memórias que gostaríamos de apagar, erros que gostaríamos de desfazer, mas existe uma diferença importante. Nós não dependemos apenas das nossas próprias forças para encontrarmos redenção. Temos a Cristo para isso. Como começar a se perdoar? E talvez você esteja pensando agora, tudo bem, eu já entendi que Deus pode me perdoar, mas por que ainda me sinto tão preso? E também, como eu posso começar a me perdoar? E é aqui que eu vou te dizer algo que aprendi com a minha própria vida. Porque, na minha opinião, um dos melhores modos de começar a se perdoar é desenvolver hábitos que mudem a forma como você enxerga a sua vida. E um dos melhores hábitos a qual eu desenvolvi, que me ajuda no dia a dia, é a gratidão diária. Porque quando estamos presos à culpa, nossa mente costuma focar apenas naquilo que está errado. Nos erros, nas falhas, nas derrotas. Mas a gratidão nos força a enxergar aquilo que Deus continua fazendo conosco. Desde que eu comecei a agradecer pelas pequenas coisas, percebi uma mudança dentro de mim. Eu comecei a agradecer por poder estudar, por estar em uma escola bem estruturada, por poder me alimentar, por ter bons colegas, por ter uma boa mãe e um bom pai de exemplo, por poder tomar um banho quente sem precisar caminhar quilômetros até um rio buscar água, por poder dormir em segurança, por eu não ter que colher minha própria comida, por eu não ter que caçar animais. E isso já é muito que tem que agradecer. Também por ter uma Bíblia, por ter uma oportunidade de acordar todos os dias. Coisas que parecem simples para nós, mas que nos aproximam de Deus e que também foram um grande luxo durante a maior parte da história da humanidade. E quando começamos a agradecer por essas pequenas bênçãos, algo muda dentro de nós. Nós paramos de olhar apenas para quem fomos e começamos a enxergar aquilo que Deus está fazendo hoje conosco. A gratidão não apaga o passado, mas ela nos ajuda a não viver presos nele. E talvez você tenha cometido erros dos quais se arrepende profundamente. Talvez existam decisões da qual você gostaria de desfazer. Palavras que gostaria de nunca ter dito. Pecados que ainda trazem vergonha ao seu coração. Mas lembre-se, Jesus não veio chamar pessoas perfeitas. Ele veio chamar por pecadores ao arrependimento. Pedro caiu, Paulo caiu, Davi caiu e Deus continuou escrevendo a história deles. Então não se permita que você seja torturado pelo próprio passado. Tenha a palavra final sobre quem você é. Se você se arrependeu sinceramente e entregou sua vida a Cristo, não viva como alguém condenado. Viva como alguém que foi alcançado pela graça de Deus, porque a cruz não apenas nos oferece perdão, ela também nos oferece um novo começo. A paz, Senhor, irmãos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima.